Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates, aqui diretamente da Feira do Livro, em sua 63ª edição. Esta maravilhosa Praça da Alfândega, um dia espetacular. Depois a nossa escritora Ana Mariano vai nos falar a respeito dos perfumes que ela sente ao chegar numa feira num dia como hoje, que ela já disse a nós aqui, mas vai dizer ao telespectador. Eu vou reservar a ela este momento que é poético também aqui na Feira do Livro. Como em todos os anos, um encontro da literatura gaúcha, brasileira e, por que não, internacional que nós temos marcados. Como o Rio Grande é feito de pampa, aqui está a Rede Pampa, com seus patrocinadores tradicionais do Pampa Debates, Frigorífico Castro, Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, CREA-RS, Unicred, Instituto Oncológico Kaplan, do nosso presidente da Bienal do Mercosul, meu querido amigo Gilberto Schwartzman, do GBOX, Unimed Porto Alegre, Biscoitos Zezé, Banrisul Digital, Oserg, Sescope, Celulose Rio Grandense, Gimo e FCDL do Rio Grande do Sul. E na Feira do Livro com Banrisul, Biscoitos Zezé e Sebrae. Aliás, em termos de cobertura da Feira do Livro, eu me atrevo a dizer aqui, pedindo vênia ao nosso presidente da Câmara Rio-Grandense do Livro, meu querido amigo Marco Sena, né? Eu acho que a Rede Pampa, nestes anos todos, tem se mostrado exemplar, com a presença constante, numa parceria extraordinária com a nossa Câmara do Livro. Quero começar saudando justamente ele, que é o nosso anfitrião, Marco Sena. Obrigado por estarmos aqui. E eu quero te franquear agora o nosso microfone para te dar as boas-vindas aos nossos telespectadores que vão acompanhar essa cobertura da feira, e tenho certeza que terão um convite espetacular do presidente da Câmara do Livro para que venham à 63ª edição da nossa Feira do Livro. Marco Sena. Prazer, Paulo, estar com vocês aqui, os amigos da mesa. Vamos lá para mais uma feira, né? Feira do Livro, e com a presença da Pampa, como sempre, né? Nos dando a maior honra de ter aqui uma cobertura sempre sensacional, enfim. Fidelidade, isso chama-se, né? Fidelidade e comprometimento com a cultura, com o Estado e, enfim, com o povo rio-grandense, sem dúvida alguma. Vamos para mais uma feira, que está na praça, né? Lá pelo meio do ano pareceu que não ia, muitos conseguiram. O Ledur conhece muito bem como é que é a batalha da Câmara Rio-Grandense do Livro, para conseguir fazer esse grande evento, né? Mas estamos aí com a feira. Tá? E este ano a feira até me surpreendeu, viu, Ledor? Um pouco com a qualidade que a gente conseguiu fazer, de eventos que a gente está trazendo para a feira este ano, com as dificuldades que nós tivemos, a gente ter, enfim, conseguido nomes assim tão importantes, e um conteúdo da nossa feira esse ano realmente está assim de tirar o chapéu. Uma coisa até que, como eu disse para vocês, nem eu esperava que a gente conseguisse construir isso. Mas são nesses momentos que a gente vê que a gente tem parceria, né? E que a gente realmente, a história da Câmara nos leva a fazer esta feira, na verdade, a realizar esta feira. Né? E isso me orgulha muito de estar à frente da Câmara. Uma das razões é essa, né? De respeito à história da Câmara, né? E, enfim, e saber que foi construída essa parceria, né? Que capacita a gente a ter a nossa feira na praça. Nós temos o prazer também de ter Ana Mariano aqui, a nossa representante feminina da nossa bancada hoje. Ela que é uma escritora, autora, tem livros importantes de literatura, são contos fantásticos, e também de poesia, como Olhos de Cadela e O Atado de Ervas. E agora nos apresenta Pra Amanhecer Ontem, que é um título fantástico, aliás, com a capa espetáculo, que eu já elogiei no programa anterior. Não estou fazendo elogio aqui na frente do Sena, né? Mas não é por mulher desse linda, meu amigo, né? O capista é o Marco Sena aqui. Parabéns, Marco. Nos fale também dos perfumes que sentiste aqui na feira. Está uma festa. Realmente, gente, está uma festa. E hoje, com esse sol maravilhoso, pela primeira vez eu senti
Mas senti mesmo o perfume do jacarandá. É adocicado. Se eu fosse abelha, eu estava zoando por aí, porque está uma delícia isso aqui. E eu acho que, como o Marco falou, é uma feira da resistência. E eu já cheguei à conclusão que a vida da gente precisa um pouco de atrito. Que toda resistência leva a gente a ultrapassar alguns limites, a levar a coisa mais a sério. E eu estava olhando a programação da Feira do Livro esse ano e realmente tem, vamos dizer, o que caiu fora talvez fosse mais supérfluo, mais divertimento. O que ficou é coisa séria, é coisa gostosa de ler, porque nem sempre o sério é pesado ou triste ou nada disso. Então, é coisa séria, vão ter umas palestras maravilhosas aqui no Érico Veríssimo, né, à tardinha, com o Sérgio Gonzaga e outros tantos. E, enfim, eu acho que vai ser uma feira que vai mostrar, porque esse meu livro também fala disso, da resistência, da vontade de ser feliz. E eu acho que é isso que conseguiu. Eu dou os parabéns para vocês, porque realmente a feira está linda. Meu querido Paulo Flávio Leduro, meu amigo de tantos anos, um guerrilheiro da notícia notório ao lado de Luiz Coronel, né? Não, o Luiz Coronel era do outro time, né? Era do Clóvis, era contra-guerrilheiro, né? Era contra-guerrilheiro. Não, mas como guerrilheiros da notícia, eu acho que o Clóvis surgiu na televisão antes do próprio Flávio. Mas, Paulo Flávio Leduro, que prazer imenso tê-lo aqui novamente. A senhora é figura obrigatória aqui nos nossos programas, tu que já fosse tudo em termos de feira de livro, né? Só não foi xerife. Mas tem vaga para xerife, não? Vai que abre a vaga. Não, a vaga está aberta, né? Depois que o xerife se foi, daqui a pouco só falta xerife, né? Mas pode colocar outro nome aí, delegado, pode, né? Marshal, né? Escolhe o nome. Mesmo o nome em português. Marshal não serve, até porque aí conflita, né, com as tuas posições, né, de homem relacionado à gramática portuguesa. Prazer tê-lo aqui, Paulo Flávio. Prazer, Paulo Sérgio. Aliás, eu quero, antes de que eu esqueça, dar um testemunho aqui. A presença dos veículos de comunicação no ambiente da Feira do Livro, instalados aqui dentro, sabe quem foi o pioneiro? Paulo Sérgio Pinto. Quando ele trabalhava na concorrência desta emissora. Na Guaíba, eu não quis dizer, mas já que abriu na Guaíba, foi ele. Ele nos procurou e nos deu essa ideia. Primeira, não tinha Rua da Praia, não tinha barraca na Rua da Praia. A primeira foi a do Correio do Povo na frente da Rádio Guaíba, na frente. Aliás, o Correio do Povo estava até fechado. Na frente do centro aqui do Clube do Comércio. Bem na frente, foi a primeira. Foi. Então, isso foi no meu tempo, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Faz tanto tempo que nem é verdade mais. Ele nunca mais nos abandonou, está aqui de novo. E, para nossa alegria, sempre abrindo espaços para todos os autores. Olha o que passa de autor aqui entre a rádio e a TV. O ouvinte não pode imaginar. Ouça a Rádio Pampa, por exemplo, e vão ver quantos escritores vão passar por aqui. Das 16 às 18 horas. Todos os dias, exatamente. Então, muito obrigado por isso, Paulo. A feira te deve isso. O Marco Sena, não precisa dizer nada, está fazendo uma gestão brilhante, pena que está acabando já, né? E não pode ser reconduzido, né? Não. Eu quis mudar o estatuto, mas não deixar. Por causa dele eu quis mudar. Mas não permitir. Também é bom renovar, né? Isso. Mas é um homem que sempre estará em cena. Sempre independente em cena. Da posição. Nas capas. Ele já nasceu em cena. Ele nasceu assim. É a sina dele. Tá? Bom, e também conhecer pessoalmente a Ana Mariano foi um prazer enorme. Ela que é uma escritora em afirmação, não, plenamente afirmada, pode-se dizer hoje. E o sempre amigo Luiz Coronel, ex-patrono da feira, uma presença constante entre nós. Hein? É um termo certo, né? Ex-patrono. Uma vez patrono. A Câmara diz que não existe ex-patrono. Uma vez patrono. Contente, uma vez coronel, patrono para sempre. Agora eu vou de novo registrar o meu protesto com a tal de patrona. Por favor. Vamos arrumar outro nome. Quem foi que escolheu a patrona?
A denominação, eu me lembro muito bem, foi uma solicitação da Lia Luft, quando ela foi eleita. Eu não quero ser patronesse, porque o correto é patrona. Aí nós fomos pesquisar e é patrona mesmo o correto. Agora, o uso pode mudar esse correto para um outro correto. Mais charmoso, eu também, eu preferiria, acho muito mais feminino, patronesse. Mas quem entende mesmo diz é o coronel, viu, Paulo Sérgio? Tu imagina se chamasse aqui na feira, em vez de patrona, de patrão. Ficaria bem? Não ficaria bem. Por um bagiense, sim. Bom, mas bagiense é o teu lado aqui, ó. Pois é. Ele foi o patrão aqui, ó. Luiz Coronel. Martino Coronel, já que é para usar o segundo nome aqui. Que honra voltar à feira. A feira, para os escritores, cada livro é como se fosse uma garrafa com mensagem que ele lança no mar. E o livro estabelece o mais rico diálogo, feito de silêncios, intimidade, do escritor, o seu leitor. Eu com a Ana Mariano temos essa vertigem, essa paixão por escrever coisas que digam respeito ao Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que o Mário de Andrade dizia, uma das culturas mais uniformes, mais ricas do Brasil é a cultura gaúcha. E eu esse ano compareço pela primeira vez com o CD-Book, que é Os Cantos de Leontina das Dores, neste livro que tem... Eu acho que é quase um testamento, Sena, porque eu trago aqui a minha história com 35 parceiros de música e os Cantos de Leontina, que seriam um retrato da alma da mulher gaúcha, em 10 cantos cantados pela Leontina. Mas ele é tão sofrido assim, Parceiro das Dores? Não. Ela, no fim, ela canta a vida. Né? Eu botaria a Leontina... ela canta... Leontina, suas dores e seus amores. Não, quando ela canta o filho que vai nascer, ela canta a vida, não é? Mas o que eu penso é que escrever... Quem sou eu para contestar o nome que é teu? Olha aqui, meu querido. Eu sou um homem de Bagé, terra não se come mel, come abelha. Eu tive um rápido surto feminino de um breve período e vesti minha alma de mulher. Eu esperei filho. Meu marido, inclusive, me abandona e eu digo, as cicatrizes do adeus eu deixo sob vestido. E entrego às águas do rio meu suspiro e meu gemido. E disparei da condição. Voltei para o Gaudense, que é muito macho. Mas eu estarei na feira terça-feira, na terça-feira, às 6h30, e mais domingo estarei fazendo um recital de poesia com a Nora Prado, o Sérgio Rojas, um recital de poemas, causos, canções, que participar da feira é um momento assim em que a literatura gaúcha presta culto aos seus escritores. Eu acho que não há como não se sentir honrado e dou o meu abraço ao anfitrião, meu afável editor de 1916, não é? Paulo. E quem encarnou muito bem a Leontina das Dores foi a Fafá de Belém. Foi. Ela mergulhou. Ela não deixava eu entrar no estúdio para não desconcentrá-la, né? E a Orquestra Sinfônica da Unicinos e o Borghetinho, né? É um trabalho de 2 anos. Eu me lembro da Fafá, me lembro do Dirceu Esperotto. Aliás, um abraço ao presidente Carlos Rivassi Esperotto. E esse pessoal um abraço que deu ao presidente. apoio no livro aí, o pessoal, o Zafre, Celulose Rio Grandense, todo mundo, o Planalto, a Lebes. A Fafá, para explicar, ela viveu um longo romance com o Dirceu Esperotto. Foi. Na minha casa, ela comemorou 21 anos com ele ao meu lado, lá na minha casa. Quando foi o ano que ela gravou Cordas de Espinho. Pessoal, o tempo e o vento a passar, como diria o Érico Veríssimo, né? E eu acho, Coronel, que a gente tem que realmente abraçar o nosso Rio Grande, porque tem um preconceito um pouquinho, né, com relação ao nosso tradicionalismo, às nossas tradições. Se tu falas, por exemplo, na tradição, não, porque o livro é um livro regional, porque fala da região do Rio Grande do Sul. Mas então Milton Ratum é regional, porque ele fala de Manaus. Todos fala são de uma regionais? etnia, todos são regionais. Os escritores cubanos, todos. Coisa mais cubana. Então, por que falam aqui? Eu me lembro que o Ivan dizia, por que dizem a gaúcha LPM? Por que não dizem a carioca? Não sei se é carioca, a Companhia das Letras, enfim. Por que não existe essa... Então, acho que a gente tem que levantar e deixar um pouquinho de lado o tal complexo de caranguejo que a gente tem, de nos puxar para baixo, e nos levantarmos e termos esse orgulho realmente. Eu li uma frase muito boa, Sena, daquele senhor que ganhou, arquiteto, ganhou o prêmio em Veneza. E ele disse a frase que nos serve: a função da arte é trazer a tradição até o presente e, se possível, levá-la ao futuro. Esse é de um arquiteto que ganhou o prêmio Nobel da Arquitetura, um brasileiro, né?
O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul saúda a reabertura de leitos psiquiátricos para crianças e adolescentes. Finalmente, uma ação efetiva que busca atenuar os efeitos da política equivocada que há anos é aplicada na área de saúde mental. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul vê a medida como manifestação de solidariedade aos pacientes e seus familiares. CREMERS, estado de alerta pela saúde. Pode falar, Paulo Flávio Leduro, o senhor já está a postos. Também eu vou ter atividades na feira, no dia 8 às 4h30 da tarde, vou ministrar uma palestra sobre a importância do domínio da gramática na escrita criativa. Eu acho essencial para o escritor ter o domínio, pelo menos relativo, da gramática, para que ele se sinta à vontade e deixe as ideias fluírem. Porque se ele se preocupa com a norma gramatical, as ideias sofrem e tendem a não fluir com a mesma naturalidade. Então, essa oficina trata dessas coisas. O que o escritor pode fazer para ter um domínio da gramática e não permitir que este assunto perturbe a escrita criativa. O Cervantes disse que um governante, antes de governar, deve conhecer a gramática do seu povo. Eu lamento isso muito, mas a gramática na escola, no ensino formal, meio que está sendo abandonada. Eu fico triste quando ouço professores perguntarem: professor, o que é análise sintática? Ai, era tão bom, Puxa né? vida, eu não consigo entender como é que alguém vai aprender a construir uma frase sem fazer análise sintática. Porque sintaxe é isso, sintaxe é o estudo das relações. A palavra em si, ela é pobre. Aquela palavra que a gente vai procurar o significado do dicionário, ela não tem graça nenhuma, é uma pobreza franciscana. A palavra ganha força, ganha energia e significado quando entra em relação com outras palavras. O conjunto é que se torna a grande expressão, não é, da arte da escrita. Então, como abrir mão do estudo dessas relações que as palavras têm entre si? Sintaxe é isso. Então, professores, voltem a valorizar a sintaxe, porque senão a construção da frase vai ficar comprometida. A pontuação, a concordância, é tudo resultante desse estudo que precisa ser feito. Não pode ser abandonado. Um deputado votou esse dia na hora do... Eu voto consigo. Eu achei que era uma assembleia de ventrílocos. Eu voto consigo. Quem sabe não era um ato falho, coronel. Eu voto consigo. O consigo no Brasil é reflexivo. Claro. Em Portugal, sabe que não é? Não é? Não, em Portugal não é. Eu sei que um dia um advogado amigo me ligou, ele estava em tratativas, fechando uma parceria de uma empresa daqui com uma empresa de Portugal. Eles não estavam se entendendo por causa desse consigo. É que lá ele é reflexivo, aqui ele não é reflexivo. São as diferenças culturais da mesma língua de um povo para outro. E eu estou louca para falar aqui porque a gurizada que está saindo das oficinas literárias, ou mesmo que estão escrevendo sem oficina, porque a gente chega no mesmo lugar, só que com oficina vai mais depressa. Eu acho que é mais ou menos assim como uma terapia. E eles querem quebrar regras, mas para quebrar a regra, tu tem primeiro que conhecer a regra. Então, tu não pode, a mesma coisa com versos, tu não pode, eu escrevo verso livre, mas livre do quê? Tu tem que saber do que tu estás te libertando, porque senão tu está escrevendo uma prosa empilhadinha. Então, eu acho que nunca, mas nunca mesmo, por mais que tu não queiras fazer a conjugação, ou que tu não queiras usar pronome, enfim, tu queiras romper com todas as regras, tu tem que saber a regra, porque senão tu não está rompendo com nada. Tu está apenas inventando, que é diferente. Mas as letras musicais, eu quero te dizer o seguinte, estão repletas de falta de concordância, estão repletas até de erros graves de português, mas isso a gente dizia que era licenciosidade, né? É permitido isso? Eu acho que é um grave equívoco e deseduca as crianças. O texto criativo, ele goza de liberdades, mas nunca de libertinagens. Por exemplo, numa narrativa, num conto, o narrador não tem o direito de ferir a gramática.
A palavra que ele coloca na boca do personagem, ela tem que estar de acordo com a condição daquele personagem. Aí, se ele quer distorcer a gramática, essa é a hora, e não outra. Ele, como narrador, não pode. Então, isso quer dizer, há liberdade, mas é uma liberdade sempre condicionada. Na poesia não é diferente. Existem as liberdades poéticas, mas não existem as libertinagens poéticas. Elas deterioram a poesia. A poesia, para mim, eu acho que há 60 anos eu brinco com essa jovem, tem que separar causa rimado de poesia. Poesia é o milagre da metáfora. Não é se não existe poesia sem metáfora, sem imagem. Então, um cara te conta. Esse dia eu fui um jurado num evento de poesia regional, eu fui na toalete, voltei, depois fui dar um telefonema, voltei, a moça ainda estava dizendo o mesmo poema. Um poema não tem mais que um palmo. Um poema tem um palmo. Ele reúne 5 metáforas, 6, bem colocadas, bem arquitetadas. O João Cabral de Melo Neto dizia essa frase graciosa. Eu não sei se sou um grande poeta, eu apenas conheço a alquimia de algumas palavras. Não é a alquimia das palavras. Né? Nesse aspecto, o Mário Quintana foi primoroso. Né? Foi. O poder... E o poder, ele era muito conciso, né? O poder de concisão dele era uma coisa fantástica, né? Ele nunca teve algo tão longo que se tornasse enfadonho. É tudo por imagem. Ele, por exemplo, liberdade poética é o famoso verso dele. Eles passarão, eu passarinho. Ou seja, ele transformou um substantivo num verbo. Isso o poeta pode fazer, desde que isso resulte em algo criativo, carregado de significado. E no caso, no exemplo. Do Mário, senhora, eu vos amo tanto que até por vosso marido me dá um certo quebranto. E que a gente tenha no mesmo alastrante amor, pessoa, animal ou coisa, ou seja lá o que for. Amo muito vossa rua, vossa casa e vossa linda macieira, que ainda ontem deu flor. Mário Quintana. E é verdade. Não, e a do tic-tac do... Para quem era isso? Uns dizem que era para Cecília Meirelles, outros dizem que era para a esposa do Guimarães, que ele era um grande amigo da família, ia todos os dias para lá. Eu sempre ouvi dizer que era para Cecília Meirelles. Eu pensei até que era para Gilda Marinho. Tic-tac do relógio, máquina de costura do tempo, a fabricar mortalhas. Espetáculo. Chegado em poesia. Não, sou chegado em poesia, boa poesia. Na gaúcha, então, nem se fala. Eu não sabia desse teu dote, mas tu é muito bom nisso. E uma memória, que eu tenho péssima memória. Mas eu acho que o Mário Quintana... Tu também? Putz. Absoluta. Não, eu tenho que maravilha, isso é maravilha. Das galinhas saindo do ninho, eu nunca sei onde eu tô, né? Outro dia eu me perdi também, fui dar em Canoas, mas enfim. Aliás, muito bonita a rodovia do Parque, eu não conhecia, fui 10 da noite, fui para lá. Eu acho que o Mário Quintana a gente tem que tratar com mais seriedade, é como o Vinícius, que chamavam de poetinha, é um baita poetinha. E o Mário Quintana, como era nosso, como eu morava ali, a gente sabia onde ele morava, como, enfim... ele passou dificuldade, tudo, a gente tende a meio tirar a importância do Mário Quintana, mas o Mário Quintana é muito bom. Ele entrou no nosso cotidiano, ele entrava aqui na Praça da Alfândega, ele andava aqui na Rua da Praia. E aí vem aquele santo de casa não faz milagre, mas é um baita de um poeta, quem não conhece, é um bom lugar para começar. Ele foi o legítimo valorizado após a morte. Verdade. Né? Como tantos outros. Né? Os milagres que o Mário Quintana fez foi me apresentar para minha atual esposa, na verdade. Era casamenteiro, isso eu não sabia. Não, mas foi uma coisa muito casual e muito interessante. Que eu era casado e tal, já tinha filhos e tal, primeira esposa. Não sabia. Não, mas deixa eu te contar. E aí estou eu na fila para pegar um autógrafo do Mário Quintana, do livro O Sapo Amarelo, que eu tinha ilustrado. Estava na fila, atrás de mim tinha uma pessoa, uma moça, atrás de mim. Aí começamos a conversar na fila ali, aguardando, a fila era grande mesmo. Aí eu cheguei perto do poeta. E tu torcendo para não terminar a fila. Sérgio, vamos deixar esse detalhe para depois. E aí eu e a mulher em casa. Exatamente. Não. Só vou te provocar, tá bom. Posso, não? E aí me aproximei da mesa do Mário Quintana e comecei a conversar, e a pessoa essa também entrou, né? Na conversa, ficamos conversando ali, ele pegou o livro das minhas mãos para autografar, colocou alguma coisa sobre o ilustrador e
a sua companheira, a sua esposa e tal, uma coisa. Ele colocou que achou que estávamos juntos. Né? Aí eu peguei o livro e tal, aí a menina essa deu o livro dela para autografar, e eu peguei meu livro e digo, tá errado, como é que eu vou chegar em casa com isso? Tá entendendo? Começar por aí, né? Mas fiquei meio vexado de falar pro poeta e tal, e deixei assim mesmo, tá? 20 anos depois, eu estou com essa pessoa hoje. Né? Então, o nome mundo dela? deu toda a Ione de Souza, o nome dela. Jornalista e tal. Um abraço para ela. E aí, 20 anos depois, nos encontramos de novo, porque aquilo ficou. Nós discutimos enfim, a ocasião engraçada do livro e tal. Conversamos e depois não nos vemos mais. Lá pelas tantas, o mundo nos aproximou de novo de outras formas e hoje estamos juntos. E eu digo, o poeta então foi um pecado. profeta, né? Que bela história. Que bacana. Bom, já que estão contando histórias do Mário, me lembro de uma que pouca gente conhece. O Paulo Sérgio deve ter conhecido o Pedro Zabaleta. Claro, quem não conheceu. O Pedrinho era o dono do Hotel Presidente. E ele recebeu o Mário Quintana, o Mário morava lá, a convite do Pedro Zabaleta. E o Zabaleta, muito meu amigo, um dia chegou na editora dando risada. E eu falei, por que está rindo, Pedrinho? Porque aconteceu uma história muito engraçada. Eu fui à rua, na volta encontrei o Mário no saguão do hotel e eu resolvi fazer uma brincadeira com ele. Mário, me disseram que tu vives dando em cima das meninas que se hospedam aqui no hotel. E o Pedro, o Mário, bem sério, olhou o Pedrinho. Não é verdade, mas pode espalhar. Mas tem uma do Brizola, chega. O Brizola chega eleito prefeito de Porto Alegre, vai na redação do Correio do Povo e vai de mesa em mesa, cumprimentando. Chegou na mesa do Mário, fez todos os elogios possíveis, sou teu intimidador, leio no caderno de sábado, aquela coisa toda. Muito obrigado. Ele com o cigarrinho. Muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Deu uns 500 obrigados a todas as referências. O Brizola saiu, ele olhou para o lado e perguntou: quem é o moço? No aplicativo Unicred Cartões você tem toda a exclusividade que a sua empresa precisa na sua mão. O controle dos gastos, segurança nas transações e praticidade para otimizar o seu tempo. Baixe o app na loja do seu celular. Caso ainda não tenha seu cartão empresarial, procure a unidade de negócios mais próximas e converse com um dos nossos gerentes. Unicred, mais valor para você. Enquanto o Luiz Coronel dá autógrafos, pode continuar dando, Luiz Coronel, para os nossos colegas de mesa. Posso falar? Pode. Dar autógrafo é uma das formas mais carinhosas de convívio do autor com seu leitor. Olha aqui. Eu não posso dizer que ele é o substituto do Mário Quintana, porque o Mário Quintana é insubstituível. Mas, por certo, ele será um dos insubstituíveis no Rio Grande do Sul. Vai ser um par do Mário Quintana. Já é. É uma sumidade. Tu tens toda uma programação aqui, então, meu caro Paulo Flávio Ledur. Sim, da editora AGE. A AGE convida. Sim, nós temos 38 sessões de autógrafos na Feira do Livro. Deve dar 5% do total dos autógrafos da feira, né, Marco? Aproximadamente. Então é um número bastante significativo, pouco menos que no ano passado. Esse ano nós vamos ter, Ledur, 756 autógrafos. Então mais ou menos igual ao ano passado. 756 autógrafos, e isso aí quer dizer, isso quer dizer que são 1.400 e poucos autores autografando. Deixa eu te corrigir, 756 sessões de autógrafos. Autógrafo teremos milhões de autógrafos. Exato. Concorda comigo, professor Ledur? Me permita corrigi-lo. É a única oportunidade que eu tive. Precisão contabilista da linguagem. De engenheiro. Cálculos bem feitos. Né? Então, realmente, o número de autores dobra. Porque hoje é muito comum. Nós temos, por exemplo, um livro aqui da nossa editora, são 10 autores de um livro só. É o da Oficina de 2017. Multiplica tudo por 10. É fácil, acrescenta um zero, sabia? Sim. Zero na frente não vale nada, mas depois vale, né? Sabe por que surgiu a expressão? O camarada é zero à esquerda.
Porque zero à esquerda não é nada. Não acontece nada. A direita é que ele vale. Então, nós iniciamos no sábado, com sessões de autógrafos do Moacir Costa de Araújo Lima. Asas da Eternidade, que é um livro de aviação, é uma história que reconta o que efetivamente aconteceu com um ex-piloto da Varig, e que foi, com o fechamento da Varig, foi trabalhar numa empresa do Congo e acabou assassinado assim, de uma forma cruel por uma das tribos que forma aquele país, que é o Congo. Comandante Ayub. O autor é o Ayub, isso. E a personagem foi colega dele. Exatamente, comandante Ayub. Depois, ainda no sábado, Opostos, o amor supera todas as diferenças. É de Jennifer Souza. A Jennifer é dos livros de e-book. Ela é uma das autoras que mais vende livro no Brasil. Então, e é o primeiro livro impresso. Ela até aí só tinha publicado em e-book. E em que ela é um grande sucesso. Então é uma aposta que a gente fez nela, ela que mora em Floripa. Depois o Glaucir Borges tem uma tese de doutorado sobre esse conjunto do... Ah, meu Deus! Nenhum de nós, isso, em que ele explora uma temática muito interessante. O Nenhum de Nós saiu da cultura brasileira, não só da regional, mas da brasileira, e aderiu muito à música latino-americana. E isso é um processo cultural interessante que o Glaucir identificou e transformou em livro. Depois segue, domingo, eu não vou poder mencionar todos. Eu autografo a minha obra no dia 8, depois da palestra que ministrarei, às 18h30, então, esse amigo... Os Pecados da Língua, pequeno repertório de grandes erros de linguagem. Português prático, manual de redação oficial, guia prático da nova ortografia. São os livros que Paulo Flávio Ledor. Eu fiquei contente de ver um autor catarinense e me lembrei de uma frase maldosa do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues disse que Santa Catarina só teve um intelectual durante 6 horas. Foi quando o Trevisan viajou de Curitiba para Porto Alegre de automóvel. Estou vendo uma coisa interessante era aqui, terrível, né? Estou vendo uma coisa Esqueceu interessante. do Cruz e Souza, por exemplo. Grande poeta. Me chamou a atenção interessante aqui no teu convite, que adquirindo os livros na barraca número 3, ganha um brinde. Essa é a ideia? É uma sacola ecológica. Olha aí, ó. Isso. Então, mas tem que ser lançamento, não é qualquer compra. Claro. O meu é dia 4 às 17h30. Dia 4 às 17h30. 4 às 17h30. Para amanhecer ontem. Para amanhecer ontem. Tá bom, sim. Né? É uma frase muito comum no interior, né? Ele chegou para amanhecer ontem. Quantas capas tu já tens da tua história? Nunca contei. Não. Mas tu e o Pelé, já passou de 1000. Ah, não, sem dúvida. Eu já dobrei esse número. Provavelmente. Bem provável. Mas nunca contei. Qual é que mais 2.000 capas. Qual é que te deu mais satisfação, mais te orgulhou? Paulo, tu não vai me pegar nessa. Eu não vou poder te dizer. Pecados da língua, foi. Não vou poder te dizer. Os pecados da língua. O Coronel também tem um livro. Também Coronel também. Coronel, claro. Também já me perguntaram, Paulo, quantos livros eu já tinha revisado em 50 anos de carreira vai fazer em 2019. Sabe que quantos? Desculpe, Edu. Não, eu também não sei, eu nunca fiz a conta. Mas aí eu fiz por aproximação e eu chego a 4.000 diferentes livros. Eu ter revisado em quase 50 anos, né, Coronel? Paulo, eu fico muito contente que esse ano estou fazendo o dicionário de um gaúcho. Carlos Nejar, um homem do Pampa. Chegamos a 50.000 exemplares de dicionários. Que alegria, né? É um número fabuloso, gente. É um número fabuloso, distribuídos pelo Brasil, né? Um investimento que o Grupo Zafari faz. 62 pessoas trabalham em cada dicionário. Agora eu vou fazer uma pergunta, não ouve aqui, Mariana, só para eu e tu aqui, nós, não vou contar para ninguém. Quantas sobrinhas tu já tiveste, Luiz Coronel? Passa para ele. Sobre a minha vida amorosa, eu acho, posso falar uma confissão? Eu já conheci umas 410 sobrinhas do Luiz Coronel. Toda vez minha sobrinha. Olha, se há uma coisa que eu gostaria de rever no passado e começar de novo, é a minha vida amorosa, porque eu não gosto dela,
não bato palmas para ela, sinto que nessa trajetória eu magoei muitas pessoas, mas eu me absolvo dizendo que foi isso que tornou intensa a minha vida. O Luiz Coronel. É muito amor, né? É uma coisa assim, meio Vinícius, né? Tem que absolver porque é muito amor, ou meio Cristo. Bem Vinícius. Agora, eu já disse para o Luiz Coronel, tinha os sobrinhos do capitão, né? Eu vou escrever um livro, tu vai editar para mim. As sobrinhas do coronel, não é os sobrinhos do capitão, as sobrinhas do coronel. Eu tô na fase do Groucho Marx. O Groucho Marx estava no balcão do hotel e chegou uma sobrinha com decote dadivoso, usando a expressão do Drummond, mais dava do que recusava, não é? E ele olhou para ela e disse: senhorita, não me permito mais causar desapontamentos. Que maravilha a frase do Groucho Marx. Groucho Marx. Não me permito mais causar desapontamentos. Ô Sena, sabor irresistível e qualidade que vão te surpreender, meu caro Paulo Flávio Lador. Experimente as linguiças e salsichões dos alimentos Castro, lá de Pelotas, no frigorífico Castro. Disponível em toda a rede Zafari. Só podia ser, né, Luiz Coronel? Desde 1960 está aí produzindo alimentos de qualidade. Portanto, não esqueça, linguiças e salsichões do Alimentos Castro. Não tem igual. Tu vai fazer o teu churrasco e não vai querer fazer outro. Pois eu estou me lembrando uma coisa. Linguiças e salsichões. Sabe a morcilha que se assa na Argentina, que é famosa aqui? Todo mundo diz que aqui, por que não produzem isso aqui no Brasil? Pois a Castro produz. Produz. Eu já consumi diversas vezes. E muito qual é o nome correto da morcilha? Para nós é morcilha. Mas você fala outros nomes, morcela, do espanhol. Já ouvi. Morcilla seria em espanhol. Espanhola. Em Bagé tinha um doutor que chamava Ivan Pires. Fala no microfone. Em Bagé tinha um médico que se chamava doutor Ivan Pires e só comia morcilha. Diziam que ele era vampiro. Morcilha branca. Alguém sabe fazer? Não. Porque a morcilha escura a gente fazia na instância. Com sangue, né? Com sangue. Que é a branca? A branca é com a carne da... Miúdos? Não, da pele, da pele, principalmente da moída. É bom. E queijo de porco, então? Também é da mesma natureza. É um espetáculo, né? Bem feito, é bom. O que? Queijo de porco? Não sabia. Mas Sim, uma mortadela, assim, não. Não tem gordura quase, assim, algo sem gordura, né? Peru de porco, digamos. Essa nossa conversa está me levando a uma frase minha, né? A gula é um pecado que Deus não perdoa. Aplaude. Aplaude. Essa nossa conversa está me levando a uma coisa que eu sempre digo, que eu acho sensacional, que é uma característica da Feira do Livro. Nós há pouco tempo estávamos falando de lançamento de livros, de gramática, e agora estamos falando de morcilha. A feira proporciona isso aí, né? Porque é de uma variedade, né? De uma diversidade, né? Que são poucos eventos que conseguem trazer tudo essa exatamente, né? Para ser conversado, então. Né? Esse é o livro, né? Isso é a literatura, né? Ana, tu conhece a história bem rapidinha daqui da feira que eu acho a mais poética que eu conheço? O casal veio lá de um puxadinho de Viamão trazer o gurizinho para a República das Letras. Queria também comer pastel, etc e tal. E o gurizinho se perde na barafunda do anúncio de autógrafos, orquestra. Se perde, puxa a manga do guarda e diz: seu guarda, o senhor não viu uma senhora gorda de vestido floreado com um homem de bombacha, sem um gurizinho que nem eu? Sem um gurizinho. Que bonitinho. Por isso que ele tem tanta sobrinha, né? Esse tipo de história, tu acha que é... Não, esse cara é... O Luiz Coronel começa a contar e a gente dá vontade de perguntar: conta outra, tio, conta outra, tio. Tio, o cara com tantas sobrinhas, o que tu imagina? Isso me lembrou, a gente perde os amigos, mas não perde a piada, né? Um amigo meu se aproximou do outro e disse: olha, eu vou te apresentar meu sobrinho. Eu disse: sim, eu sei, ele foi meu sobrinho a semana passada. Foi meu sobrinho até a semana passada foi meu. Isso aqui está ficando parecido com o meu livro, porque antes de vocês chegarem, eu estava contando que o meu marido está lendo, eu disse assim:
Mas como é que tu aprendesse isso aqui? Agora me conta, vem cá e me conta nas cenas de sexo. Como assim? Como assim? Pegou e levou, mas como assim? Eu até liguei para o Júlio Montim, antes de começar o programa. Júlio, onde é que ela aprendeu tudo isso? É o que eu também quero saber. Mas ele disse que não passava pelo arcebispo, né? O livro. Não, ele seria censurado. Vai entregar para um arcebispo, para o arcebispo censurar, e eu vou vender 60 mil, que nem... Mas olha, a boa literatura ensina até isso. Paulo, tem uma história que eu conto que eu acho graciosa. A gente vai a muitos colégios e veio uma guriazinha loura, cabelinho caído, devia ser uns 12 anos no máximo. Vou declamar de Luiz Coronel. Vou atar um balão rubro no grito do teu orgasmo. Como tens orgasmos múltiplos, serão dúzias de balões. E eu queria entrar para baixo da mesa. Aí eu gritei, palmas para ela, palmas para ela. A pobrezinha deve ter lido o livro Dúzias de Balões e disse, gostei, vou nesse. Mas tem aquela do Mário Quintana. Certa feita, uma menina se acercou de mim e solicitou: Mário, me escreva uma dedicação. E eu tristemente escrevi a menina Sandra, com toda a dedicação do Mário Quintana. Nós vamos agora ao quadro Saúde, aqui no Pampa Debates, com o meu amigo Gilberto Schwartzman, PhD em Oncologia, titular do Clínicas do Ernesto Dornelles, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense de Medicina. E hoje, presidente da Bienal do Mercosul. Um grande abraço, meu amigo Gilberto Schwartzman, que nos traz agora o Momento Saúde aqui no Pampa Debates. Doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Quando localizado, o câncer de intestino é totalmente curável com cirurgia. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada numa fase em que as células malignas já se espalharam por outras partes do corpo. Por décadas, os pesquisadores buscam novos medicamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos no tratamento dessa doença. Hoje, há medicamentos capazes de inibir de modo muito eficiente o crescimento desse tumor. O número de pacientes com doença controlada, mesmo quando a doença já não é mais localizada, é cada vez maior. Além disso, os cientistas descobriram tratamentos imunológicos que, associados à quimioterapia, melhoram muito os resultados do tratamento. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Falou em Dr. Gilberto Schwartzman, o Luiz Coronel se emociona aqui. E é tu e o Lênio Streck, né? É, uma pessoa generosa, né? Não, ele é fantástico. Eu acho que todas as virtudes humanas se acanham se a pessoa não tiver generosidade. A generosidade é o timbre essencial, né? E ele revela isso muito claramente. Na medicina temos vários expoentes dessa ordem aí. Vamos pegar aí o Dr. Barata, vamos pegar o Dr. Luquezzi. Luquezzi, eu ia lembrar. Figura, o Dr. Camargo. O Dr. Camargo. O Dr. Barata foi companheiro de vocês no Guerrilheiros. O Luquezzi também, no Guerrilheiros. Nós não precisamos plagiar aqui o Flávio Carlos Gomes, vamos arrumar um apelido para os participantes do Pampa Debates, né? Guerrilheiros. Não, Guerrilheiros não. Guerrilheiros já estão todos O meu chancelados. desapontamento do teu programa só aconteceu um dia. Foi quando eu defendi a Coluna Press como movimento dentro da história do Brasil e me chamaram como comunista. Comunista. Não, a primeira coluna não era dele, era do Miguel Costa. Ele, que era major, que saiu de Curitiba. Ele, no caminho do Miguel Costa, ele criou a Coluna Press e se juntou ao Miguel Costa. Tanto é que em São Paulo chamam de coluna Miguel Costa Prestes. Então, foi uma coluna que era para derrubar o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes foi derrubado pelo voto e eles continuaram a coluna, acabaram exilados e não derrubaram o Arthur Bernardes, né? Mas fizeram a terraplanagem da Revolução de 30. Tá bom. Eu perguntei para o Luiz Coronel onde é que estava o tenente Prestes nos 18 do Forte. Por que não estava entre os 18? Tinha um civil que era gaúcho, né, que foi até autor. O civil era gaúcho. Né? Quem se safou foi o Siqueira Campos e o Eduardo Gomes, né, duas figuras proeminentes. O ferido em áreas proeminentes da masculinidade. E o Eduardo Campos acabou candidato à presidência da República, né? E onde estava Luiz Carlos Prestes?
Agora o museu, esse memorial dele aí deve revelar. Olha aqui, Jango não tem memorial aqui no Rio Grande do Sul, Brizola não tem memorial aqui, Getúlio Vargas não tem memorial aqui, ninguém tem memorial aqui, o único que tem é o Prestes. Será que não temos memória? É por isso? A gente esquece. Eu acho que se a nossa memória for só o Prestes, convenhamos. Mas temos o memorial do Rio Grande do Sul, aqui na praça. Não, no Rio Grande do Sul tudo bem. Pelo menos isso. Olha Né? aqui, ó, Paulo, eu gosto de sentir a história pensava com muita leitura embaixo de tudo isso. Getúlio foi um projeto de Brasil. Claro que tu não pode pegar Getúlio de sua época e colocar hoje, mas a seu momento ele representa várias rupturas e vários avanços. É o contexto, né? Não pode ser esquecido. Claro, não, isso. Então, acho que o Paulo está muito correto a cobrar um grande memorial do Getúlio. Grande vida, grande história, né? Eu acho que então sem dúvida. Colocar abaixo Personagem a casa dele, político. se já não colocaram, não sei, em São Borja estava um movimento para salvar a casa do Getúlio. Não sei se derrubaram ou não. Eu acho que o que faz a diferença é tu pensares no bem comum e não no próprio bem. Eu acho que a gente não precisa concordar com tudo que um homem público pensa ou com momentos daquele, mas se ele pensar no bem comum, o que ele acha sinceramente que é o bem comum, eu acho que aí tem o seu valor. O que não pode é pensar em si mesmo e entender como seu dinheiro que não é nem público, é de todos. E aí, Luciano, pessoal? Não, eu só até, não sei se dá para mudar de assunto, mas eu não posso deixar de falar, vocês falaram no Gilberto, né, Schwartz ali, da parceria que a Câmara está fazendo com a Bienal este ano. Né? E eu sou testemunho até de que vários anos dessa minha gestão, eu tentei uma aproximação com a Bienal. A Câmara se aproximasse mais da Bienal. Na minha época a gente fez isso também. Exatamente. Então, e foram tentativas que não deram resultado. Com o Gilberto agora, na verdade, o Gilberto até nos procurou lá no começo do ano para a gente fazer um trabalho em conjunto. Né? Porque a ideia do Gilberto é trazer a Bienal para o público da praça, o público e fazer uma Bienal em 2 anos. Exatamente. Preencher os 2 anos de atividade. Não, e a Bienal definitivamente ser uma Bienal de arte do povo, para que as pessoas participem e se apoderem da Bienal. Né? Coisa que, ao meu ver, também realmente até agora não teria acontecido. Não aconteceu. E o Gilberto vem com esse pensamento novo. E até em cima disso, nós estamos fazendo uma promoção muito interessante. Nós vamos ter uma instalação ali em frente ao Santander, ali depois, né, na 7, que já é da Bienal, né, que vai ser não posso falar agora, vai ser uma surpresa, vai ser coberto, então, enfim, mas vai ser assim, uma exposição de documentos assim, ricos, que são nossos aqui, e isso graças ao Gilberto também. Fora isso, o Gilberto também está trazendo para nós dentro dessa parceria, o Prêmio Nobel, né, que é o Soinca, que vem também dentro de um projeto da Bienal, né, já vem para a Feira do Livro. Então, eu quero parabenizar o Gilberto aqui, sem dúvida alguma. Tu falou em se apoderar e tal, eu comecei a me lembrar porque volta e meia surge uma palavra, especialmente na economia, em gestão, então daqui a pouco é reengenharia, daqui a pouco é enxugamento, qualquer livro desse sentido lançado nos Estados Unidos, vem para cá e vende para essa garotada aí de economista, que é uma coisa de louco. E agora nós estamos falando no empoderamento. Como gostam de falar em empoderamento, é o empoderamento, expertise, então esse já está passando. Agora, tu não ouve uma entrevista que não tem empoderamento. Posso explicar? Bom, desculpe, Paulo. Eu vou explicar. Desculpe, eu não queria ter quebrado. Eu posso explicar o fenômeno? A explicação para o fenômeno, Ana, a explicação para o fenômeno é o mágico da tribo. O mágico da tribo não vai caçar. Ele se pinta todo, abre as asas e grita umas palavras que ninguém entende. E todo mundo traz o filé para ele. É daí que surge esse palavrório. É o mágico da tribo. Não vai caçar. E fica dizendo palavra difícil. Agora, são modismos. Isso vai passar. Modismo. Vai passar. Aliás, eu não conheço uma palavra que tenha vingado definitivamente na língua e que tenha origem à gíria, por exemplo. Não há uma gíria que eu me lembre que tenha se fixado na língua. E esses modismos também vão passar. Tá? Nem aquelas coisas que a gente usava no tempo de garoto, lá no interior, né? Lá a gente usava... Outro dia se falou a gente quando definia os mais intelectuais da turma, o Mundinha, o CDF,
Lembra disso? Mora, coroa. Hein? Mora, coroa. Nem me lembrava, mas agora que eu fui me lembrar. Mas são modismos. Isso vai passar. Agora, eu não aguento. Apoderamento não dá para aguentar. E empoderamento? Não, empoderamento. Não dá para aguentar. Não. Você é enfiar poder em alguém e poder não se enfia. Não, e agora poder todo se mundo conquista. É uma loucura tudo isso. É o mágico da tribo. É o mágico da tribo. Tá bem, e assim nós vamos bem, vivendo, de empoderamento em empoderamento. Né? Empoderamento feminino. Então, tem que usar sempre a duplicidade de gêneros. Prezados senhores, prezadas senhoras. Senhores servidores, senhoras servidores. Senhores vereadores, senhoras vereadoras. Alguém quer ouvir esse discurso? Ninguém quer ouvir. Agora, mas em homenagem à inclusão feminina. Mas será que é isso que inclui a mulher? Se as praias, só para não perder, já tínhamos falado sobre isso, a Olívio lançou o Cispraia. Eu fiquei me lembrando do discurso do nosso João Neves da Fontoura, meu conterrâneo de Cachoeira, teu conterrâneo também, né? Que ele disse: o povo veste a blusa e veste a farda e se espraia em 4 frentes de batalha, conclamando os paulistas às armas contra o Rio Grande do Sul. Ele já estava em São Paulo e virou inimigo do Rio Grande. Isso foi em 1932, né? Quando ele brigou com Getúlio, né? E resolveu enfrentar o Getúlio. Ele lançou em 1932 o Cispraia. Aí depois Olívio Dutra trouxe à tona, agora, quando foi candidato, depois governador, e se usou o Cispraia. A ressurreição de palavras existe. Essa existe também. É isso que eu queria colocar. Desculpe, Luiz Coronel, se te interrompi. Tu ias falar? Eu não me lembro. Já te esqueceu. Eu vou dizer a frase do velho de Dom Pedrito, que começava as frases assim: aliás, não era bem aliás que eu ia dizer, mas para conversação serve. Mas sabe que o espraiado Olívio me lembra uma vez, eu não sei, tu que é do interior, tu sabe, o vento norte tem um efeito nas pessoas. Eu me lembro que o chefe da cadeia aqui meio que falou de uma acho que era uma revolta que estava acontecendo, e aí ele disse, realmente está ventando norte, e foi uma gozação geral. Mas o vento norte mexe com as pessoas, mexe com os bichos, pelo menos eu me criei sabendo disso, não é? É aquele vento quente que dura 3 dias. Esses dias um cara lá, houve uma reunião muito chata da minha agência, chegou um cara, falou muito complicado, né? E o rapaz serve o cafezinho para mim e disse uma frase monumental, disse assim: veio cá, agitou os aguapé para assustar as traíras e foi-se embora. Mas não é uma beleza? É a sabedoria do simples. Agitou os aguapé para assustar as traíras. Nós vamos agora ao ponto final, Paulo Flávio Ledur, com Gimo e FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos agora, como é que é? Continua aqui no ponto final, continua o bate-papo aqui do Paulo Flávio Ledur e Luiz Coronel. Ana Mariano, seu ponto final. Bom, venham à Feira do Livro, porque isso aqui está muito bom. Se eu não falar da Bienal, eu apanho do Gilberto, porque eu tenho a honra de ser uma... Ele era para estar aqui, ele está no exterior, né? Eu estaria aqui conosco. Então, eu tenho mais uma razão para representá-lo, porque eu tenho a honra de ser uma conselheira da Bienal, e o Triângulo do Atlântico é um tema muito, muito importante, que fala, inclusive, da negritude no Brasil, que ali tem, eu sei que já estão ali, as obras estão cobertas e tal. Então, essa parceria eu achei muito legal. Ainda hoje eu recebi tudo que vai acontecer da Bienal com a Feira do Livro. Mandei meus cumprimentos para ele. Então, eu acho que enche os olhos, enche a alma, e venham para a feira, se possível, dia 4, para o meu livro. Fosse a favor ou contra a exposição do Centro Cultural Santander? Eu não sei, porque eu não vi a exposição, mas, em princípio, eu acho que não se pode fazer uma censura dessa maneira. Acho que não está correto, não está no espaço, uma rua. Quem quiser, houve um amplo debate, todo mundo falou a respeito, quer dizer, quem ia sabia o que ia encontrar. A mesma questão, aquela peça do Porto Alegre em Cena também, que quase foi proibida, sobre um travesti, eu acho que me lembro,
que foi muito, muito comentada também. E a sentença do juiz que liberou a peça foi lapidar. Ele disse, é um espaço fechado. Eu não sei se eu gosto dessa peça, provavelmente não gostaria, mas eu acho que tenho direito. Eu sou absolutamente, eu acho que no momento em que tu começa a ceder a censura, aí a gente não... eu me lembro que no tempo da ditadura, que tu disse que não existiu, havia... Não existiu? Não. Bom, havia uma coisa... A censura era baseada na moral média do povo brasileiro. Mas que moral média do povo brasileiro? Que invenção é essa? Não tem moral média. Marco Sena. Não, olha, em plena Revolução, só vou lhe dizer uma coisa. Fala. Parece uma palavra grosseira que eu vou dizer, mas foi filme, esteve em cartaz em vários cinemas e era proibido para menores de 18 anos, que se chamava Rebuceteio. Eu estou sendo grosseiro? Não, é um nome de filme brasileiro que foi filmado durante o período revolucionário. E foi o ar com cenas de sexo explícito. Bom, para fazer aquele brincadeira da mímica, esse é bom, vou guardar para a minha próxima. A mímica? Sim. É bom de fazer claro. esse tipo. Adivinhar o filme? Eu já fico imaginando qual é a mímica. Depois eu te mostro. Vai lá, Marco Sena, nosso presidente da Câmara Rio Grandense do Livro e da Feira do Livro. Vamos convidando, né? O pessoal então convidando para participar da nossa feira, que esse ano vai estar, como eu já disse, já com vários, enfim, várias coisas acontecendo e vários nomes muito importantes da nossa literatura. Os homenageados, que são os países nórdicos, né, vão estar muito bem representados aqui. Hoje temos uma vertente da literatura vindo da Suécia, Dinamarca, Islândia, Finlândia, Noruega, uma vertente de literatura, assim, de ponta, uma coisa realmente muito bacana, que tem muito para nos ensinar e nós temos muito para ensinar também, né? Porque uma das funções dos países homenageados é abrir esse horizonte, né? É quebrar essa fronteira que existe e proporcionar este conhecimento, né, entre essas duas pontes e comercialmente também, né? Dar uma agitada nesse mercado. Então, vários autores nossos podem ser editados, serem conhecidos aqui e serem editados nesse país. Né? E a recíproca é verdadeira também. Então, eu estou muito satisfeito com a participação desses países aqui, estão realmente muito bem representados. Fora isso, nós temos o Mia Couto, que vai vir aqui, não sei qual é a data, enfim, tem o Mia Couto, enfim. Eu não gosto nem de citar, porque são tantos nomes, a gente cita um, não acaba não citando o resto. Estamos ele aqui, né? Exatamente. Já vi várias vezes, então esse ano vai vir de novo e tal. Enfim, tem muita coisa. Eu aconselho muitas pessoas, porque às vezes quando a gente organiza a feira assim, às vezes nem eu sei o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. O Ledu já foi presidente, o Coronel já foi patrono e sabe que é um universo gigantesco, a gente não tem como segurar tudo. Então eu aconselho as pessoas a abrirem o guia da feira, o site da feira, né, se atualizarem a respeito do que vai acontecer, do que está acontecendo, marcarem, né, a sua presença aqui nos dias que são interessantes. É a melhor coisa que tem para não perder essas oportunidades. Né? Quero anunciar também que a feira vem cheia de novidades. Entre as novidades é um game. Está lotada a feira, nós estamos aí com cenas da feira, olha aí. Lotado, exatamente. Nós temos um game esse ano da feira, né, para gurizada, enfim, quem quiser participar, é um game que é instalado nos aplicativos, joga ali, recebe uma premiação no final. Eu acho que é uma coisa que vai realmente também trazer esse público mais jovem para a feira. Enfim, são várias novidades. E vem aqui, aproveita, almoça ou janta ali no Bistrô do Margues, né? Espetacular. Que cardápio maravilhoso ali. E toma um chopinho legal ou um vinho. Ah. Eu ia te perguntar se tu já assistiu aquele filme também que foi na Revolução, O Padre e a Moça. Não. Paulo José. Paulo José. Tá amigo do Coronel. É um poema do Carlos Drummond. Sim, e agora, José? Não. É o nome do poema. É um longo poema do Drummond. Bem, o meu minuto final, eu queria chamar as pessoas a virem à feira, aproveitar o tempo bonito que os meteorologistas nos prometem e lembrar uma coisa importante, essencial, que diferencia a nossa feira das grandes bienais do mundo afora. Aqui não se paga nada. A única coisa que se paga aqui é pelo livro. E ainda assim é obrigado a receber e a aceitar um desconto, muitas vezes generoso, por parte de quem vende o livro. Mas todos esses eventos, palestras... Por exemplo, na GE tem muito desconto. Hein?
E brinde ainda, né? Muitos ainda ganham brinde se comprarem o livro, enfim. Isso aqui é a Feira da Generosidade. O espírito da feira, eu sempre ressaltei isso, é colocar o livro no caminho das pessoas e não esperar as pessoas dentro das livrarias, mas sim jogar o livro no caminho para elas se depararem e verem como é bom ser leitor, como é bom ser amigo do livro. Luiz Martino, coronel. Pois é, vamos chamar a Feira do Livro de um momento maior da cultura do Rio Grande do Sul. Não quero fazer seleção comparativa, mas podemos dizer, é um momento que a cultura recebe um respeitável pedestal. E acho que, como todo fato que ganha um significado, como ganhou a feira, ele não fica em si, multiplica-se em feiras do livro pelas cidades do interior. E as feiras da cidade do interior precisam ser repensadas para que haja o culto à sua majestade o livro. Não faça concessões excessivas à música sertaneja ou o que quiser que seja, que domine o espaço mais do que o livro. Aqui, a sua majestade o livro, é ele a proeminência, ele é o astro da feira. E eu quero, agora também usando a deixa, eu na luta pelo Bauru não tive tempo para... A luta pelo Bauru não tem metafísica, não tive muito tempo de fazer convites ou programar, nem o livro Leontina das Dores, Memoráveis Parcerias, que eu vou lançar dia 7, terça-feira, às 18h30, e também para o recital de poemas com a Nora e com o Sérgio Rojas, domingo às 7 horas da noite. Vamos declamar poemas de vários poetas, tocar músicas e contar causos do Rio Grande do Sul. E aí, me agrada. Aí temos os livros de 2 autores aqui presentes, que muito, né? Muito te agradeço. Bem feito para ti. Um dos teus, né, claro. Senão estaríamos mostrando, mas eu não sou publicitário, eu não aprendi. Muito obrigado, Sena. Muito obrigado à nossa autora Ana Mariano, já a presença constante aí no Pampa Debates também. Paulo Flávio Ledur, vamos arrumar uma chancela para nós mesmos aqui. Vamos. Até eu fiquei louco para comprar um livro, fui na Cultura e dei de cara as 3 mortes de Che Guevara. Hein? Eu fiquei louco para ler esse livro, não sei qual é as 3, né? Bom, qual deve ter morrido uma melhor? Em Cuba, outro lá no Congo, na África, e outra lá na Bolívia, deve ter sido isso, né? Por aí. Pelo Coronel Rojas. E a Rojas, a morte do Lorca e a Rojas, a morte do... Muito obrigado, Coronel, também, Paulo Ledur. Obrigado a todos. Nós retornaremos aqui da Feira do Livro, sempre ao longo da nossa programação na nossa Rádio Pampa, também na TV Pampa. A Rádio Pampa está aqui sempre de 16 às 18 horas e no Pampa Debates nós temos uma programação também aqui da Feira do Livro em nome dos nossos parceiros. Frigorífico Castro, Cremers, CREA, do Rio Grande do Sul, Unicred, Instituto Ecológico Kaplan, GBUX, Unimed Porto Alegre, Biscoito Zezé, Oserg Sescop, Celulose Rio Grandense, Gimo FCDL, Rio Grande do Sul, Banrisul, Biscoito Zezé e Sebrae. Contando com estas parcerias de Banrisul, Biscoito Zezé e Sebrae aqui para a Feira do Livro. Obrigado, até amanhã com mais um Pampa Debates. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.